Olá, graça e paz. Estaremos refletindo hoje sobre Provérbios, capítulo 4, versículo 23 a 27. E o nosso tema é guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Para isso, eu vou convidar você aqui para acessar, ou eu vou mostrar para vocês aqui no meu blog. Eu já botei o texto lá, o esboço. E aí o texto bíblico também já está lá, em um lugar só. Então nós vamos ver marciojildealmeida.blogspot.com.br. Pronto. Aqui marciojildealmeida.blogspot.com. E aqui você tem várias mensagens, né? Tem textos, tem estudos. Esse menu preto aqui do lado direito, ele é um menu de texto. E aqui em cima um menu de vídeo. E cá esse outro são um menu de banner que circula canais no YouTube, no Rumble. E vamos ver aqui então nosso tema, né? E se tiver interesse em geografia, eu tenho um canal de geografia. Se tiver interesse em teologia, tem um canal de teologia. Se tiver interesse em língua portuguesa, em língua portuguesa. Meu pessoal, que entra todos os temas, só de educação, Fala Educação Blog. E esse blog aqui que eu tenho, né, que é um canal, um blog de Márcio Gil pessoal, que tem todo, eu junto tudo, né? Esse também é outro aqui do Humble, é um canal e questão de polis, política, etc. Vamos ver agora então nossa administração. Guarde o seu coração. Provérbios 4, 23 a 27. Vou ampliar, né? E aqui você tem esse coraçãozinho bonitinho, com duas mãos protegendo o coração. Então, a missão, primeiro, vamos ler então esse texto completo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. Subir um pouquinho. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Pois bem, nosso tema é guarde seu coração, Provérbios 4, 23 e 27. Nós lemos todo o texto básico, agora eu vou refletir com vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a missão de guardar o coração é suprema. Olha o que diz o texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Observaram? Guarde o teu coração. Olha, é do coração onde se tira os sentimentos bons e ruins. É no coração que está a fé. Jesus Cristo disse assim, ó: quando disserem o reino dos céus, não olhe ali nem acolá, porque o reino dos céus está dentro do seu coração. Dentro do seu coração, né? Jesus Cristo falou as más parábolas, tudo que há de palavra ruim, sentimento ruim, vem do coração. Também, se você quer ser salvo, você confessa Jesus Cristo como Senhor, né? E se você crê no coração, né, será salvo, ok? Crê no Senhor Jesus Cristo. Quando você crê no coração, na sua centro emocional, coração é a palavra usada para singular, como se fosse assim uma central do sentimento. Na realidade, é a nossa alma, onde tem nossos sentimentos, vontade própria, né, e a nossa inteligência. Então, o nosso coração mais íntimo, interior do nosso sentimento, da nossa inteligência, da nossa vontade, ali Deus fala com você: guarde o seu coração.
guarde a sua alma, né? E Jesus falou assim, para aquele homem que estava construindo, né? A parábola que Jesus contou, que o homem resolveu então construir novos silos, né? Eu vou plantar mais, eu vou aumentar minha colheita, vou construir mais o depósito para a colheita. E aí Jesus falou, louco, hoje te pedirão a tua alma. E a tua alma, entendeu? É onde fica guardado tudo que você pensa, sente em vontade própria e você e isso vai dar o destino da sua alma a nível de eternidade e de qualidade de vida aqui nesse momento e de saúde muitas vezes até física, né? E aí você vê a missão de guardar o coração é suprema. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Por isso, proteja seus ouvidos, proteja seus olhos. Vamos proteger nossos ouvidos, vamos proteger nossos olhos, a nossa boca, né? Os nossos pés, para que a gente não possa deixar contaminar o nosso coração, a nossa alma. Em segundo lugar, os motivos da missão de guardar o coração são motivos, vários motivos, não citados, mas aqui que eu vou levantar alguns. Os motivos de guardar o coração são preservar a fonte da vida. Exatamente. A fonte da vida está no seu coração, procede do seu coração. Então, quais são as fontes da vida? E eu aqui quero citar a fé em Jesus, em primeiro lugar. A fé. E a fé, separando o que de Jesus, a fé simples, a fé simplesmente a fé normal do dia a dia, a fé espiritual com Jesus para a salvação, para viver sob a perspectiva de Deus, na visão de Deus. A fé é para tudo, você consegue fazer conquistas, né, profissionais. E quando a gente coloca nossas vidas em Deus, é tudo a nossa vida. A gente crê que Deus é que está nos direcionando, ou nos fazendo superar as dificuldades, ou até mesmo os fracassos. Guarde a sua fé, porque ela está no seu coração. E quando a gente tem fé, a gente tem vida, ok? Porque é uma fonte de vida, é uma das fontes de vida. Procede dela as fontes da vida. A fé é uma fonte de vida. A outra é a esperança. Imagine que a pessoa que não tem esperança, que não vai melhorar, não tem esperança que vai para o céu, não tem esperança que as coisas vão se resolver, não tem esperança que tudo vai dar errado. Ah, não, só nos resta só esperar Jesus voltar, porque o mundo vai de mal a pior. A gente nem sabe se vai ser agora que Jesus vai voltar, daqui a uma semana, amanhã, hoje, daqui 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos. Será que a gente vai estar vivo? A gente sabe que Jesus vai voltar. A gente confessa isso, a gente crê isso. Mas você sabe como Jesus vai voltar? Alguém te deu o horário, o dia? Então, quando a pessoa vive no conformismo do mal, dominado pela imagem do mal, uma imagem negativa do mundo e negativa de si mesmo. Ainda que o mundo já se maligno, mas no mundo a igreja de Jesus está. É no mundo que o reino de Deus está sendo pregado. É no mundo onde nós resplandecemos. É no mundo que acontece também muitas coisas boas, né? Por exemplo, o seu nascimento foi uma coisa boa. E a gente tem que ter esperança. O nascimento da sua filha, do seu filho, né? A profissão que você conquistou, né? Antes, quem sabe, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, por coincidência, ele mora aqui também no bairro Juca Rosa, e ele trabalha fazendo pastel, e ele falou comigo, conversando com ele, a gente estava conversando sobre melhores de vida, sobre o que Deus muitas vezes faz na nossa vida, é que hoje em dia a gente pode dizer que está melhor do que quando a gente estava antes. Eu estou melhor do que estava antes, né? Economicamente, eu sei que tem muita coisa ainda para realizar, também eu tenho muitas situações para resolver,
mas eu sei de uma coisa, eu estou bem melhor do que antes. Hoje eu tenho um rendimento, né, uma renda, com essas coisas, é uma renda de um trabalhador normal, mas é uma renda de uma pessoa concursada, né, a nível de prefeitura, mas eu tenho. E antes que eu vivia, né, pastoreando de um lado para o outro, às vezes sem um recurso específico, então é muito assim ruim para a família. Hoje eu posso pregar, as pessoas me convidam, eu prego, eu falo, se Deus estiver me botando numa igreja, eu coloco, mas eu não tenho preocupação com sustento, com sustento. E esse irmão, que ele não falou igreja, a gente tem uma conversa, foi no atacadão que a gente estava lá, ele falando o seguinte, que antes, quando ele veio para cá, com a família, eles eram tão pobres, que eles pegavam comida até do lixo, entendeu? Às vezes ficava esperando alguém terminar de comer para esperar, ver se ele fosse lá no lixo e pegasse. E hoje, ele tem a família dele. Hoje, ele tem a família, os filhos dele. Ele tem a casa dele. Hoje, ele tem o negócio dele. Antes, ele era motorista, né? Motorista numa empresa. Hoje, ele é um microempresário. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus nos tira do monturo, da humilhação e nos coloca em lugares de honra. Mas nós precisamos ter uma coisa: esperança. A esperança que as coisas vão melhorar, porque senão nós perdemos vida, a própria vida. A própria vida. Uma pessoa vive sem esperança, não tem condições de viver sem esperança. A esperança é tudo. É tudo. Não perca a sua esperança. A sua esperança é fonte de vida para o seu coração, para a sua alma, para você. Não perca a fé. Não perca a fé. Muito menos a fé em Jesus. Você perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu fontes de vida. Outra fonte de vida é o amor. É o amor. Imagine que muitas pessoas nas nossas vidas só têm significado porque nós a amamos. A filha, imagine se nós não amamos. Eu tenho uma filha, se eu não amasse a minha filha, ela não teria significado nenhum para mim. Então, tanto faz o que acontecesse com ela, tanto faz o meu relacionamento com ela. Mas a minha esposa, se eu não a amasse, então eu não teria que estar com ela, eu não teria que ir, cuidar dela, né? Ela não teria importância para mim. Então, nesse caso, o amor torna a pessoa importante para mim, né? Imagine a pessoa sentir só uma solidão, em que você sente solidão, quem sabe é porque você não está amando, você não está amando. Nós temos que amar. Quando nós amamos, nós ganhamos sentido. Nós ganhamos sentido. Muito além da esperança e da fé. Mas sem isso, né, é difícil viver. É difícil viver. Tem coisas que nos marcam, coisas pequenas. Sabe por que nos marcam? Porque nós amamos aquela pessoa. Eu me lembro quando minha filha, pela primeira vez, eu a vi, eu a vi ficar em pé. E foi num berço. Primeira vez que eu vi ficar em pé, num berço. E eu fiquei bestinha. E quando ela começou a andar sem segurar nada, né, ainda com dificuldade, aí um pai bestão desse aqui fica doido, né? Porque, por causa de quê? Por causa do amor. Olha, o amor é fonte de vida. Fonte de vida. E a sabedoria é fonte de vida. Imagine quando as coisas dão errada e você pensa assim e se esquece que os filhos de Deus faz cooperar todas as coisas para o nosso bem. Coisas imprevistas. Olha, cada pessoa tem um jeito de ser. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar. Não é toda hora que a gente está com paciência. Não é toda hora que a gente consegue manter assim a linha bonitinha, entendeu? A verdade é essa. Mas quando a gente cai em si, a gente percebe que a gente tem que ver as coisas sob o ponto de vista de Deus. Coisa simples.
instante mesmo eu acabei ficando irritado. Eu ia viajar de manhã, não pude. Deu um problema aqui no vazamento da descarga. Fui comprar uma coisa, daqui a pouco comprei outra coisa, daqui a pouco gastei R$ 70 só no. E sem falar que tem um vazamento ainda que tem que resolver. Vazamento não. É um problema com certeza. E é um problema da empresa do SAAI. Pensei que era do vaso sanitário, mas não é. Não é. E ainda gastei R$ 70. Minha conta está vendo um dobro do normal. E aí eu tenho que chamar o SAAI para dar uma olhada no hidrômetro. Tudo isso é um processo. E para resolver essas coisas, a gente tem que contar com sabedoria. A sabedoria que nos dá paciência. A sabedoria que nos faz refletir nosso comportamento. A sabedoria que nos faz perceber qual é o caminho a ser resolvido. A sabedoria que nos faz ouvir, que nos faz ouvir, né? A sabedoria que a gente não fica revoltado. Ficar revoltado para quê? Nós temos que ter sabedoria, porque a sabedoria é fonte de vida. Se você perder a sua sabedoria, você perde fonte de vida. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem fé. Não dá para viver sem esperança. Não dá para viver sem amor. Não dá para viver sem sabedoria. E agora, eu vou dizer uma coisa para você. Não dá para viver, principalmente, sem o Espírito Santo. Né? Não se aparte o Espírito Santo no nosso coração. Renove o nosso coração. Senhor, não me deixe perder o Espírito Santo. Teologicamente, pode-se debater essa oração. Não me deixa perder. Né? Mas o fato é o seguinte, não podemos viver sem uma comunhão íntima com o Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós não estamos, e realmente, há momentos que nós estamos mais próximos e há momentos que estamos mais longe. Mas bem-aventurados somos nós. E a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. É quando nós estamos no período de estar bem próximo do Espírito Santo. Conversar com Ele, deixar Ele nos guiar, nos ensinar, nos orientar, nos mostrar o caminho, né? Ouvir o que Deus tem para falar para nós. Sejamos guiados por Ele em coisas simples, de entender a palavra, né? Deixa Ele falar com a gente, para a gente abrir mão de certas coisas que a gente muitas vezes está considerando tão importante e não é tão importante. Ele quer nos mostrar outra coisa muito maior. Né? O Espírito Santo quer falar com a gente para nos orientar em situações em que, quem sabe, você pensa, isso aqui não é possível. E tudo é possível a Deus. Tudo, 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 tudo. Eu me lembro que uma vez que eu precisei de um tratamento dentário porque eu tinha quebrado o dente e quebrei o dente nas minhas férias quando eu jogava bola. Eu joguei bola num clube e acabei quebrando o dente, batendo na cabeça de um rapaz. Resumindo a história, passado algum tempo, bem tempo, quando eu voltei para o seminário, eu já tinha passado um tempo já na situação sem um dente na frente. E aí, em uma dessas férias, quando eu voltei, Deus me concedeu a condição de colocar uma ponte. E aí, eu estava em Coronel Fabriciano e tem uma cidade, uma espécie de distrito perto de lá. E eu, quando cheguei lá em Coronel Fabriciano, entrei em contato por telefone para fazer esse exame. Esse exame não, essa ponte com o dentista. Lá desse outro lugar. Eu peguei o ônibus e fui embora. Quando eu cheguei, procurei no meu bolso, cadê o endereço? Esqueci o papel com o endereço lá no seminário, em Coronel Fabriciano. O resultado disso, o que eu fiz? Eu pensei assim, meu Deus, me guia. E eu tive uma experiência extraordinária e resolvi acreditar na voz bem suave que saía do meu, que falava no meu coração, na minha mente, no meu ser, que falava assim: ande por esse caminho. Eu andei numa rua, andei, aí ele falou assim: vira à esquerda, virei à esquerda, ande mais, andei, agora parei, agora vira à esquerda. E eu olhei assim a placa do onde estava o dentista que eu tinha marcado. E eu falo para você, o Espírito Santo, ele guia.
Eu poder te contar uma outra experiência. E na realidade, essas coisas só não acontecem com mais, muito mais comigo ou com você. É porque a gente não dá ouvido. Na realidade, isso só aconteceu 2 vezes comigo. Mas poderia estar acontecendo 1000 vezes, se em 1000 vezes eu estivesse tão sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo te fala, meu amigo. Se está com problema, peça ao Espírito Santo para te falar, certo? Então, como você pode guardar seu coração? Como? Então, aqui você vai encontrar agora como se pode guardar seu coração, ok? Primeiro, praticando 3 observações. Primeiro, guarde a sua boca. Guarde a sua boca. Exatamente isso. Porque da boca estão as palavras. Deus criou um mundo com palavras. Quais são as palavras que estão saindo de você? O que que você está deixando entrar pelo seu ouvido, pelos seus olhos, para você soltar palavras? É palavras que demonstram que você julga falsamente as pessoas? São palavras que você demonstra fé, incredulidade, ou fé, desespero, ou segurança? Que tipo de palavra? As suas palavras vão demonstrar o que você pensa. Muitas vezes as suas palavras vão demonstrar o que você é. Se você é um homem fraco, uma mulher fraca, suas palavras vão mostrar isso. Se você falar, as suas palavras vão dizer para você o que você é. Tudo vai dar errado, Senhor. Está tudo ruim, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, nós estamos melhor do que merecemos. Nós estamos melhor do que merecemos. Nós temos que olhar para nós mesmos e olhar aqui com confiança. Olha no espelho e diga para você mesmo, em nome de Jesus, eu sou um vencedor. Em nome de Jesus, as minhas palavras vão ser para construir. Porque se eu estou falando para o meu filho, você é inteligente, e ao invés de falar com ele, você é um burro, se eu estou falando para ele que ele é inteligente, é o que eu tenho no meu coração para passar para ele. Inteligência, amor. Se eu estou falando com ele que ele é um burro, é um jumento, é um inútil, é isso que eu estou passando para ele, porque está no meu coração. Vamos construir nosso coração. Cuidado, desvia-te da falsidade da boca. Afaste de ti a perversidade dos lábios. Perversidade pode sair dos lábios e falsidade da boca. Muitas vezes não podemos querer aparentar uma coisa com os nossos lábios e nossas ações e o coração totalmente diferente. Que as nossas palavras sejam palavras que tenham não falsidade na boca, mas verdade, amor, graça, né? E não perversidade, mas bondade, né? Bondade. Outra coisa que você deve guardar, para você guardar suas fontes no coração, para você guardar seu coração, é você guardar seus olhos. Guarde seus olhos. Provérbio 25, 4, 25 diz, os teus olhos para a frente e as tuas pálpebras olhe direto diante de ti. Tenha firmeza. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para a frente. Não temas. Tenha coragem. Olha com firmeza. Exerça para seu coração. Proteja seu coração de instabilidade, de dúvidas. O coração não pode ter dúvida. O coração tem que ter fé. Não ore de forma temerosa. Não ore de forma desesperada. Ore como quem é uma pessoa vencedora em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu olhar vai ser um olhar de vitória. O meu olhar vai ser um olhar de vitória porque dentro do meu coração tem vitória. Tem vitória, tem graça, tem amor, né? Então, não olhemos para os lados. Olhemos para a frente onde está o futuro. Olhemos para a frente onde há possibilidades. Não olhe para o desespero. Não olhe para a falta de possibilidade, para o fracasso. Olha para a possibilidade. Olha para a frente, que você vai vencer em nome de Jesus. E quando você olha para a frente, é porque você tem conhecimento, certo? Você conhece o que você quer atingir, tá? Você escolhe o que você quer,
né? Você mantém-se na linha exata do entendimento, do conhecimento que você tem a respeito do objetivo que você quer. Guarde o conhecimento no seu coração. Guarde seus olhos, né? Jesus Cristo, com aqueles olhos de chama de fogo, que penetra tudo, né? Que tem conhecimento para dizer o certo e o errado. Assim somos nós. Se nós tivermos no nosso coração o conhecimento, com os olhos que a gente tem, para observar o certo e o errado e poder escolher o bom caminho. Aí entra esse terceiro, o último coisa que eu vou falar. Guarda os teus pés. Versículo 26 e 27. Escolha o caminho que você quer andar. Se você quer guardar o seu coração, guarde a boca. Se quer guardar seu coração, guarde seus olhos. Se você quer guardar o coração, guarde os seus pés. O quê? Pondera a vereda dos teus pés. Exatamente, pondera. Veja onde você vai pisar e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Saiba para onde você vai. Se organize, se organize. Tome suas decisões consciente. Guarde seu coração. Desorganização pode te gerar no seu coração simplesmente a falta de direção. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Cuidado, o caminho do mal pode se parecer com o caminho do bem. E quando a gente anda no caminho do mal, coloca o nosso pé no caminho do mal, a gente não guarda o nosso coração. E aí nós nos distanciamos daquilo que tudo que a gente já falou, as fontes da vida, da fé, da esperança, do amor, da sabedoria e do Espírito Santo simplesmente se perde, porque resolvemos olhar com um olhar de dúvida, olhar com um olhar de perversidade, abrir a boca com perversidade, com falsidade e ter escolhas que anda pelo mal. Guarde a esperança, guarde a sua fé, guarde o seu amor, guarde, meu irmão, vida sobre tudo, tudo que se deve guardar, tudo que se deve guardar. Guarde seu coração, guarde seu coração. Deus te abençoe.